E só queria falar um pouquinho da minha trajetória, como eu cheguei aqui. Eu fiz engenharia civil primeiro. Agroecologia eu aprendi em casa, porque sempre foi o assunto em casa, sempre foi agroecologia. As pessoas que visitavam, os cientistas, sempre foi sobre agroecologia. Também li os livros todos que meus pais escreveram. E também tenho essa escola, que eu trabalho com isso, e faço muita palestra também, e ajudo muitos pais sobre esse problema das crianças que elas não aprendem. Tanto faz qual o tipo de problema, sempre a gente pode voltar na alimentação. Também recebi recentemente da Mokichi Okada um vídeo bem bonito em que mostra uma mãe que o filho com déficit, com autismo grave, porque tem vários graus, com 5 medicamentos de tarja preta, e quando a mãe resolveu fazer só uma alimentação totalmente 100% orgânica, em 4 meses essa criança não tinha nada. O psiquiatra retirou todos os medicamentos, simplesmente com a alimentação. Porque nós somos feitos, tudo que vem para o nosso corpo, tudo que nós somos feitos, veio do solo. São os nutrientes que a gente retirou do solo. Então, eu preciso desses elementos. Interessante. É uma mão podre. E veio um professor lá da universidade e me disse, olha, o que você fala? Este mamão está apodrecendo por dentro, por fora está bom, mas por dentro está podre. E eu determinei qual o fungo e viu que o fungo está entrando por aqui. Eu disse, olha, professor, é tudo certo, mas o fungo, este coletotrítico, somente pode utilizar este mamão quando falta cálcio. Ele disse, bom, então vou fazer o seguinte, todo este mamãozal, que era acho que 5 ou 7 hectares, eu vou mandar botar 1 quilo de cal virgem por árvore. Disse, credo, agora vai matar tudo, mamão. Porque cal virgem 1 quilo por árvore é meio violento. Mandou botar. Botaram, uns 3 meses mais tarde ele veio. Olha, prima vez, fungo tem ainda por toda parte, mas mamão podre não tem mais. Acabou. Porque todos os parasitas, tanto fungo como bactéria, como insetos, eles só vivem e digerem por enzimas. E estes enzimas são programados, porque a natureza não deixa eles comer tudo, eles não podem atacar qualquer planta. Eles podem atacar somente uma planta que não conseguiu formar as suas substâncias. Então, que ficou embaixo, preso com substâncias que estão semi-formadas. Aí podem comer. Mas quando está uma vez pronto, não podem. Então, aqui faltava cálcio. Quando a planta conseguiu formar as suas substâncias, não tinha mais. A praga está aqui. Mas ela não come mais. Porque se ele ataca... Olha, eu vi uma coisa bastante interessante. Um pesquisador da Embrapa, lá de Campo Grande, tinha um arrozal cheio de lagartinhos. E os lagartinhos comeram todas as folhas e logo estava tudo pelado. E agora, ao lado deste arrozal, que era terra de cultura antiga, tinha um que ele plantou, primeira vez este ano, num pasto, que estava faz não sei quantos anos pastagem e que era um campo novo. Então, alguns desses lagartinhos resolveram de ir lá, porque acabaram com o arroz no campo e entraram no outro. E no outro não acharam folha nenhuma que servia para a enzima deles. Agora, algumas ficaram desesperados, estavam com fome demais e resolveram de comer, mesmo assim, umas folhas de arroz, porque estavam com fome violenta. Comeram e morreram. E o homem tirou fotografia. Se a gente bota lá no ácido lático, ele fica transparente e a gente pode tirar a fotografia também o que está dentro do bicho.
E foi muito interessante. Era todo o intestino desses lagartinhos, estava cheio, da boca até o ânus, estava cheio de pedacinhos triangulares de folha, como eles tinham comido, e não conseguiram digerir. E morreram de indigestão. Então, vocês veem que não é simplesmente porque tem lagarto e tem arroz, o lagarto pode comer o arroz. Não pode. Bom, então, vou falar um pouquinho do solo. Dependendo do tipo do solo, vai ser a qualidade do alimento, tanto que, hoje em dia, os nutricionistas, a faculdade de nutrição em si não tem mais valor, porque ela manda comer isso, aquilo, e o que se pressupõe que aquilo contenha, ele não contém mais os nutrientes que precisaria ter, além de ter veneno. E os psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, eles estão trabalhando muito com essa alimentação, porque a gente sabe que 90% da serotonina é feito no intestino, e o intestino depende dos nutrientes que a gente ingeriu. Então, eu vou falar um pouco da qualidade do alimento, a saúde e também a continuidade do planeta, que é um assunto bastante periclitante. Porque o nosso planeta, se nós formos pensar, 3/4 é feito de água. E por que ele não chama planeta água, e sim planeta solo? Porque o solo é exatamente o que vai dar os nutrientes que nós precisamos. E o solo, o solo que vai nos dar os alimentos, ele não é praticamente renovável, porque eu preciso de 500 anos em clima tropical para fazer uma rocha virar solo e 1000 anos em clima temperado. Então, eu preciso cuidar dos solos que nós temos. Então, os solos são a fonte dos nutrientes que o nosso corpo precisa. É muito simples, quer dizer que o nosso corpo todinho depende desse solo. Por que muitas civilizações antigas desapareceram? Os sumérios, etruscos, incas, astecas, mongóis, hunos, simplesmente porque eles estragaram o solo. Na época em que eles viveram, aquele solo lá não era deserto. Eles que fizeram deserto, eles que estragaram os solos. E sem comida não dá para sobreviver. A água potável, no momento que vira deserto, eu não tenho mais água potável. Então, destruição das florestas, dos solos, o solo não ficou mais permeável e o ciclo da água acabou. E, lógico, que eles também tinham problemas de saneamento básico. O solo não é solo rico ou solo pobre. Depende se é solo vivo ou solo morto. O solo ele é um organismo vivo, ele tem uma microvida muito grande, e é dela que vai depender a mobilização dos nutrientes para as plantas. Então, na primeira figura aqui, nós temos uma planta num solo que aqui tem uma cobertura morta, e aqui ela consegue, o solo é permeável, a raiz consegue penetrar tanto para os lados como na profundidade, a água da chuva penetra e o solo não esquenta muito. Então, aqui ela está com condições perfeitas e ela não é atacada por praga porque ela consegue formar todos os nutrientes que ela precisaria. Já aqui, pode ver que o solo aqui é desnudo, o solo já esquenta muito, a permeabilidade já foi bastante prejudicada, os micro-organismos também já morreram, a raiz não penetra mais tanto, nem para os lados, nem para a profundidade, a água penetra só parcialmente já escorre. E essa planta ela é atacada por praga, porque praga só vem destruir algo que não presta para nosso consumo. A praga só consegue, ela tem 1 ou 2 ou 3, no máximo 3 enzimas, ela não consegue digerir substâncias acabadas, substâncias prontas. Então, ela só vai, nessa planta aqui, ela vai ser atacada por praga. E as pessoas, em vez de melhorar o solo ou fazer um manejo correto, eles colocam veneno que vai piorar a situação, e aí as plantas vão ficar com mais deficientes, menos microvida, a água não penetra mais, elas não conseguem mais área para se desenvolver a raiz, e o solo esquenta muito, tem enchente, e aí tem rumo à desertificação. O Lutzenberger, que também começou esse movimento de agroecologia, ele era um grande vendedor de veneno, e quando ele foi uma vez
numa propriedade para se era soja ou batata para vender veneno, estava infestada de pragas. Ele olhou assim para o lado e viu assim, nossa, a mesma semente que caiu no matinho não tinha praga, ela estava bonita, viçosa, não estava sendo devorada. Ele falou, poxa, então aí tem alguma coisa. Então, ele, lógico, nós temos todos cabeça para pensar, ele pensou também, e aí ele virou contrário, trabalhou a favor da agroecologia. Porque, por exemplo, as pragas, elas só vêm para destruir aquilo que não serve mais. Tem um parque Kruger, lá na África, que onde faz safari, que os animais estão todos juntos. E aí os ativistas dos animais falaram, mas isso é muito cruel, os leões comendo os outros animais, isso não pode ser. E fizeram um movimento tão grande que aí a direção do parque isolou, fez um isolamento dos leões e deixou só os outros animais. E o que aconteceu? Porque os leões, o que eles vão fazer? Eles simplesmente só comem aquilo que já está doente, que já está fraco, ele não ataca os que estão fortes. E aí teve uma degeneração total. Os doentes começaram a se proliferar, os fracos, e aí praticamente toda a população deles, de animais, ficou em xeque. Então, eles tiveram que soltar de novo os leões para dar uma limpada, porque a praga não é do mal, ela vem fazer algo bom para nós. As pragas e as doenças, então, indicam que no solo falta algo e as plantas estão mal nutridas. O solo saudável significa simplesmente que ele é vivo. Um solo saudável ele tem que ter grande microvida, dependendo de onde ele está. Ele vai ter bactérias, fungos, actinomycetos. Por exemplo, solo de floresta tem 10 a 100 bilhões de micro-organismos por grama de terra. Então, e são de 6.000 a 50.000 espécies de micro-organismos por grama de terra. Então, a diversidade também depende da diversidade de plantas, lógico. Num campo agrícola, perto das raízes, a gente tem 100 bilhões de micro-organismos por grama de terra, e longe da raiz, 100 milhões. Então, e cada um desses tipos de micróbios tem uma função diferente, que eles trabalham em conjunto. Nesse livro da Convenção dos Ventos, não sei se vocês já viram, é um livro assim, mais para tanto já para educação infantil, para ensino fundamental, para faculdade. Ele explica de uma forma super fácil como funciona a natureza. Então, ali, por exemplo, tem uma bactéria, a bactéria Vivi. Ela está no meio de um campo esfomeada. E aí chega um ácaro e fala, mas o que você está fazendo aqui? Eu não sei, o que você come? Eu só como palha digerida a palha de arroz dirigida por ácaros. Ela é muito específica o que ela come. Ela falou, aqui eu não tenho nada disso. Ou então, você se gruda na perna de um besouro que vai passar daqui a pouco, e ele te leva lá. E aí, ela pegou o besouro, pegou carona, o besouro levou ela até lá, e aí ela conseguiu achar essa palha. Só que, como ela estava tão fraca, ela não conseguia fazer, porque essa bactéria das citofagas, ela faz uma geleinha. E essa geleinha, vem um funguinho, ele amarra com as hifas, e aí eles deixam o solo poroso. E ela não conseguia fazer. Não conseguia fazer porque ela estava muito fraca. E a vizinha dela falou assim, corre, vai fazendo, porque agora está passando aqui uma ameba, e ela come tudo que não trabalha, tudo que tiver velho e preguiçoso. E ela suava para fazer e fazia pouquinho. E aí a ameba passou, mas não engoliu ela. Ela fala, ufa. Daqui a pouco passou o Azotobacter, que pega o nitrogênio do ar e distribuiu para todas as citofagas um pouquinho de nitrogênio. Agora, para ela, ele não deu, porque ele
em troca, ele comia um pouquinho daquela geleia. E ela tinha feito pouca geleia, ele não deu para ela o nitrogênio e também não comeu a geleia. E aí depois ela pegou, ele foi embora, ela roubou um pouquinho da vizinha e aquele nitrogênio, deu aquela energia para ela. Então, assim, são várias historinhas que contam como funciona isso. Não é porque a gente não enxerga olho nu, como funciona isso dentro do solo. Então, a chave da boa produção, a gente já foi falado muito aqui, né? Tem que ser protegido contra o impacto da chuva, o excesso de aquecimento, tem que receber bastante matéria orgânica, ser protegido contra o vento, e as raízes têm possibilidade de avançar, e tem que ser adaptadas ao solo e ao clima. Teve um vizinho da minha mãe que ele falou, dona Ana, eu comprei lá uma terra no norte, bem no norte do Tocantins, de primeiríssima. É a primeira roçada. Lá tinha árvores assim, de 60 metros de altura, 2 metros de diâmetro, e agora eu plantei milho lá. E a senhora nem acredita, aquele milho, em um mês, estava da minha altura. Aí ela falou assim, ixi, então não vai granar. Porque se cresceu muito rápido, é porque está com deficiência de cálcio. E, lógico, não adianta, porque lá antes crescia, tinha essa floresta exuberante, mas o que não tem na floresta? Não tem vento, lá tem uma matéria orgânica muito grande, existe uma biodiversidade muito grande, porque de uma árvore para outra igual, tem mais ou menos 1 metro, tem 50 metros de distância. Quer dizer, que tem uma biodiversidade entre as plantas e tem uma biodiversidade de matéria orgânica. Então, tudo isso ele não viu. Pronto, eu só podia ter feito com entrelinhas, com outra plantação, mas, realmente, depois de um tempo, ele falou, realmente não granou nada. Porque, então, não é o fato que o solo não é ser rico ou ser pobre, se ele é vivo ou se ele é morto. Também, em muitos lugares lá em São Paulo, eles fazem, mesmo a área sendo muito grande, eles dividem em áreas menores e faz um cercadinho para fazer de quebra-vento com 5, 6 gramas que crescem uns 2 metros de altura, e daí, quando eles colhem o produto, eles já cortam também essas gramas, então já tem uma matéria orgânica de 5, 6 ou 7 plantas diferentes, porque essas gramas crescem de novo, né? E, de preferência, sempre a gente tem que plantar aquilo que é próprio daquele local, porque a natureza mesmo já faz uma coisa assim interessante. Por exemplo, na Europa, que o clima é muito frio, as frutas, o clima frio significa yin, as frutas são yang, porque tem aquilo lá que vai fazer bem para mim. Aqui nos trópicos, o clima é quente, é yang, então as frutas são yin, são frutas maiores. Então, aquilo que cresce naturalmente no local é aquilo que é próprio, que vai fazer bem para nós e que vai crescer mais fácil, sem grandes trabalhos de manejo. O solo sadio é um solo vivo, então ele vai fornecer todos os elementos que a planta precisa, conserva o ciclo da água, conserva a vida no mar, porque o mar ele é um grande deserto aquático e ele só vive perto da onde vem o alimento da terra, 200 milhas. Depois não tem mais vida no mar. Então, e o oxigênio, a gente sabe que 70% vem do plâncton do mar. Impede enchentes, furacões e estabiliza as amplitudes térmicas e a umidade do ar. Aqui, há 8.000 anos, olha como era o nosso planeta. Praticamente deserto mesmo, tinha um pouquinho aqui na Ásia e um pouquinho aqui nos Andes. Antes não tinha deserto. Hoje, o que nós temos de florestas remanescentes, o vermelho já é deserto que o homem provocou pelo manejo errado. Amarelo está em fase de desertificação, e o pouco de verde que nós ainda temos, olha o que está acontecendo. Então, assim, em 2015, quando a FAO falou Ano Internacional dos Solos, eles deixaram claro que, se continuar nesse ritmo frenético de destruição dos solos,
simplesmente nós teremos de 30 a 50 anos ainda. Então, assim, não é um problema, não é uma perfumaria, porque as pessoas acham, principalmente quem não lida com isso, acha que é perfumaria, você comer se teve veneno, não teve veneno, mas a destruição dos solos está sendo violenta. Então, o Lincoln, já em 1800, falou: destruam as cidades e deixem os campos, e as cidades vão ressurgir. Agora, destruam os campos e deixem as cidades. A cidade vai destruir, a cidade depende inteiramente do campo. Solo saudável vai dar um alimento saudável, vai dar um corpo saudável. Um solo saudável gera uma planta sadia, e essa não será atacada por pragas, porque uma planta sadia ela forma todos os nutrientes que ela deveria fazer, e a praga não consegue comer isso, pois, na natureza, praga é um grande indicador de que naquele solo falta algo, e, portanto, a planta não está bem nutrida. E, além do mais, o alimento que é orgânico, que é completo, ele tem um sabor diferente. Hoje em dia, muitos falam, as pessoas mais antigas falam: nossa, antigamente a laranja tinha outro gosto, a maçã tinha outro gosto, o milho tinha outro gosto. É porque é completo. A mãe plantava milho também, e ela foi vender num áreas que tinha lá perto, de onde ela plantava. E aí eles falaram: ih, dona, cavalo não gosta de milho, eles só comem aveia e ração. Ela falou: bom, agora eu já trouxe, eu vou deixar aí, não vou levar de volta. E aí, no dia seguinte, eles telefonaram e falaram: o que tem nesse milho? Os cavalos descobriram esse milho e não querem mais saber nem da ração e nem da aveia. Porque o animal ele ainda consegue perceber que aquilo é completo, além do sabor. E a mesma coisa com o café que ela plantava também, que sempre tem as pessoas que vêm fazer, quer levar uma amostrinha. Daqui uma semana, daqui a 10 dias, eles iam dar o resultado. No dia seguinte, todos que tinham ido lá levar a amostra queriam ficar com café, porque o sabor é outro, apesar de não ter sido um solo típico para café. Então, o solo doente vai dar planta parasitada e ela vai ter baixo valor biológico. Então, não adianta a gente comer isso, porque nós vamos ficar doentes. Então, a vida superior que somos nós depende da microvida do solo. E também como nós, nós também dependemos, a nossa microbiota depende da microbiota intestinal. Então, o solo doente vai dar homens doentes. Então, a doença vai dar problemas de aprendizado na escola, vai ter problemas de saúde física e mental também. A praga ataca somente planta deficiente, porque elas não formam mais as substâncias que elas deveriam formar. Não formam mais os açúcares complexos, não formam mais os hormônios, nem as proteínas, etc. Só que esses elementos... Será que pulou uma coisa? Não. Esses elementos químicos... na verdade, o ser humano precisa de 90 elementos químicos para ser saudável, que eu preciso ingerir diariamente. A planta, uma planta saudável, ela faz 45 macro e microelementos e chega a 70, 80 com traços de elementos. Então, se eu comer um prato colorido, diretamente do campo para a mesa, de um produto integral, então eu vou estar saudável. Só que esses elementos, esses 90 do ser humano, 45 da planta, eles trabalham que nem uma rede. Eles são que nem uma rede assim. Quer dizer que, por exemplo, o cálcio, vamos dizer, numa coisinha dessa, o cálcio. O cálcio, para ser absorvido, ele precisa também do zinco, precisa do boro, precisa do cobre, precisa do fósforo. Então, ele precisa de uma série de coisas. Eu posso estar com cálcio circulando no sangue, mas se está faltando algum desses elementos, eu não absorvo o cálcio. Muitas pessoas têm osteoporose e não tem problema de falta de cálcio. É falta de outros elementos. Então, eu preciso de todos eles. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma relação, e essas relações são fixas, tanto para a planta, como para o animal, como para o ser humano. Eu preciso de ferro, cobre e cobalto.
eu preciso de 500 partes de ferro para 10 de cobre e 1 de cobalto. Quer dizer, o que significa isso? Que em 500 reações químicas, eu preciso sempre uma molécula nova de ferro. E eu vou precisar, para essas 500, uma única molécula de cobalto. Quer dizer que, mas é só uma. Isso, se faltar esse daí, não tem importância. Se faltar essa uma de cobalto, o ferro não é absorvido. Eu posso ter ferro. Foi o que aconteceu com a minha filha, essa do meio, que também teve esse problema de memorização. Como ela nasceu muito cedo, ela não formou a reserva de ferro durante a gestação, e ela ficou com anemia com 3 meses. E aí o médico falou, vamos tomar ferro. Tomou e a anemia dela estava piorando. E toma outro tipo de ferro. A anemia dela cada vez pior. Até que aí a mãe falou, bom, se não está pegando é porque está faltando esse cobalto. Aí o meu marido, que também é médico, ele foi ver onde tem cobalto, a gente deu o cobalto, e aí que ela reverteu o quadro. Então, esses elementos eles trabalham em conjunto, que nem também o potássio e boro. A mãe foi num cacaueiro, e o cacau, não sei se vocês conhecem, quando a gente corta assim, aquelas baguinhas são branquinhas, branquinhas, né? Em 30 segundos, estava marrom escuro. Ela falou, nossa, uma deficiência violenta de potássio. Falou, mas, dona Ana, a gente colocou 6 toneladas de potássio por hectare. Ela falou, então faltou o boro para ser absorvido. Então, não adianta colocar só um elemento. A gente precisa de todos, e são proporções fixas. Por exemplo, se a gente for comer um produto que não é orgânico ou natural, como a gente quer chamar, se a polpa estiver seca, a gente já sabe que ela é deficiente em fósforo e boro. Se ela estiver podre por dentro, que quantas vezes a gente não pega uma maçã, um mamão, bonito por fora, na hora que corta, dentro está podre. Significa que ele teve uma deficiência de cálcio. Mas essa deficiência de cálcio, por exemplo, significa uma deficiência de outros nutrientes também, porque que não foram absorvidos devido a essa falta de cálcio. Empedrado, deficiência de boro, casca rachada, deficiência de cobre, a casca muito grossa, deficiência de fósforo, muito fina de potássio, e assim vai. Então, os alimentos podem ser biogênicos, que geram a vida, bioativos, que ativam a vida, bioestáticos, diminuem a vida lentamente, e os biocidas, que são os processados, os refinados, os venenos e as drogas. Então, toda vez que eu comer algo dessa linha aqui, eu estou matando a minha vida. A comida é o maior problema de saúde que tem no mundo. Já a Vandana Shiva fala que as doenças têm por base a desnutrição. E, da mesma forma que é a microvida do solo que vai fornecer os nutrientes, que vai deixar a planta saudável, também é a mesma coisa conosco. Nós temos bactérias no intestino, bactérias boas e bactérias más. E as bactérias que ficam em cima do muro. Aquelas que estão ganhando, aquelas que são neutras, elas vão fortalecer aquelas que estão ganhando. Então, se eu tiver com uma alimentação saudável, as bactérias neutras vão fortalecer as boas. Se eu tiver com má alimentação, vão fortalecer essas aqui. E essas bactérias ruins, elas liberam moléculas inflamatórias, e todas essas doenças de câncer, Alzheimer, pressão alta, Parkinson, problemas de comportamento, autismo, mau humor, sei lá o que for, eles vão ser o que eu estou simplesmente nutrindo minhas bactérias ruins. Então, a saúde e a longevidade vai depender daquilo que eu vou comer. Se eu como essas coisas aqui, que são os processados, os envenenados, eu vou ter as doenças de longo prazo, crônicas. E se eu comer diretamente do campo para a mesa, sem veneno, então eu vou fortalecer a minha saúde, a microbiota. A microbiota, o chinês já fala, todas as doenças começam na barriga. E aí essa microbiota que vai fazer tanto a absorção como a excreção, e também ela tem a proteção contra os organismos que causam as doenças. E no intestino forma algumas vitaminas, 40 neurotransmissores que são mandados para o cérebro, quer dizer que se o intestino não estiver ruim, o cérebro também não vai estar funcionando bem. 90% da serotonina é feita no intestino e 50% da dopamina. Por isso que os psiquiatras e psicólogos, eles também estão trabalhando com
o intestino, porque não adianta eu trabalhar só com a cabeça se a pessoa está se alimentando errado. Aqui, o intestino, ele tem essa parede aqui bem fechada. Fala com uma força chamada junk force. No momento que eu como, tenho estresse, ou como veneno, ou tomo drogas de farmácia que também são venenos, os patógenos. Então, eles simplesmente inflamam o intestino e aí tudo passa aqui. Então, qualquer intolerância alimentar já significa que está com o intestino inflamado, já está com o intestino estragado. Questões de sistema imunológico, as doenças autoimunes. A minha filha, uma caçula, que santo de casa não faz milagre, né, ela estava com problema de aquela tiroidite de Hashimoto. E aí falando, olha, você tem que comer diferente, não adianta. Aí ela viu uma nutricionista falando, ela fez o tratamento só com nutrição, e ela estava há 5 anos já tomando aquele Tepuran e tudo, e mesmo tomando o medicamento, ela não baixava de 23, e tem que ser 2,5 a quantia do exame. E aí, no primeiro mês, só com a alimentação correta, ela baixou para 4 e no segundo para 1,9. Quer dizer que simplesmente só com a alimentação correta. Então, tudo isso daqui vai favorecer a má nutrição e as doenças. A diminuição da imunidade, as inflamações crônicas de baixo grau, então, elas são devidas, e a permeabilidade intestinal depende do excesso de carboidrato que hoje tem, os açúcares e gorduras trans, os pesticidas, agrotóxicos, também os alimentos industrializados, porque eles têm vários aditivos, esses aditivos também não servem. Mesmo o produto sendo orgânico, mas se ele passou por um processo, ferveu lá a 180 graus, ele já matou o que era bom. Ele não tem os aditivos, talvez, mas também ele não ajuda muito. Os bifenóis, os antibióticos, sedentarismo e o estresse. E aqui, então, a gente tem a evolução, porque as pessoas falam assim, eu estou comendo, não me aconteceu nada. Estou comendo aquelas coisas envenenadas, aquelas coisas... Só que o corpo, ele demora para dar um resultado. Porque, olha, o primeiro passo, o corpo é muito sábio, ele tenta eliminar. O sistema imune, ele quer fazer algo a favor da pessoa. Então, a primeira fase é a fase da excreção. Eu comi uma coisa que não me fez bem, então, eu vou ter, digamos, um vômito, uma diarreia, eu vou fazer uma excreção. Agora, se eu tomo algum medicamento para trancar isso, então, eu estou anulando o sistema imune. Então, o sistema imune não trabalha mais. Eu que estou fazendo o serviço dele. Então, eu passo para a segunda fase. Ele não conseguiu fazer a excreção, eu vou ter a fase da reação. Aí, às vezes, eu fico toda com perebas, reage com uma sinusite, um resfriado. Se eu também tomo febre, a reação maior é a febre. Se eu fico tomando muito esses antitérmicos, eu acabo anulando a imunidade. E depois ele continua a fase da deposição, ele se deposita na matriz extracelular, eu tenho a célula, e até aqui eu não sinto nada. O corpo já está sendo dirigido às doenças crônicas. E aí, na deposição, ele fica bastante tempo. Ele vai comendo, destruindo toda a matriz fora da célula. Na hora que ele destruiu toda a matriz extracelular, ele entra, aqui está escrito corte biológico, entra na fase da enfermidade, fase da impregnação. Aí eu tenho os cânceres, eu tenho diabetes, pressão alta, sei lá o que for, né? Esclerose múltipla. Então, assim, não é de um dia para o outro, vai demorar. E por isso que a pessoa come errado, e ela, uma vez ou outra que eu vou numa festa e como que aquilo está lá, não vai me afetar, mas no dia a dia eu tenho que cuidar. Agora, existe a vicariação, essa é a progressiva, existe a regressiva. Eu tenho como reverter esse quadro também com a alimentação. Aqui são as doenças crônicas degenerativas que vão acontecer devido a essa inflamação do intestino, que foi causada por essas substâncias que a gente falou. Aqui na Time apareceu da Secret Killer, que ele mostra como essa inflamação vai dar ataque de coração, câncer, Alzheimer e outras coisas. Em Porto Alegre tem uma moça que ela tem um laboratório de análise de químicas, e ela foi pesquisar porque o câncer de mama aumentou muito lá.
E ela fez uma pesquisa de mestrado, querendo saber por que as causas desse aumento do câncer. E 70% foi o problema do agrotóxico. Então, as decisões de hoje vão refletir amanhã. Eu posso comer hoje à vontade, falar, eu não senti nada, mas amanhã eu vou sentir. Aqui foi uma experiência que eles fizeram na França, em que eles mostraram um produto transgênico, eles deram para os ratos saudáveis, eles deram milho transgênico. No primeiro mês, ótimo, não aconteceu nada. Estavam lá muito bem. No segundo mês, ótimo, não aconteceu nada. No terceiro mês, também nada. No quarto mês, apareceu isso daqui tudo. Ó. Tumor aqui, aqui, ali, cheio de tumores. Então, assim, se nós formos pensar, um rato vive uma média de 2 anos. Nós, digamos, uma média, uma conta grosseira lá, 80 anos. Então, 40 vezes mais que o rato. Então, se no rato apareceu no quarto mês, 40 vezes 4, em 160 meses, se a gente for saudável agora, em 160 meses a doença está aparecendo. Então, ela demora um pouco. Se eu já tiver encacado antes, já aparece antes. Então, a gente tem que pensar muito o que vai acontecer, porque nós também temos que nos dar conta que muitas crianças agora estão nascendo já com problemas. Na adolescência, eles já têm muitos problemas. E cada vez mais doenças mais estranhas estão aparecendo. Aqui também mostra que, mesmo eu fazendo exame de sangue, eu já estou com a doença instalada. Tá? Só que ela só vai se manifestar depois, porque o nosso sangue tem um pH de uma média de 7,4. Se eu como uma coisa, uma Coca-Cola, que tem um pH 2, um açúcar que tem pH 2, uma coisa com veneno, pH 1, o sangue fica desesperado. Ele fala, eu não posso levar, eu que sou responsável para levar o alimento para as células, eu não posso estar levando a morte para eles. Então, ele vai tirar, ele tira de onde ele achar, ele tira o cálcio do osso, o magnésio, onde ele achar, dos tecidos, enquanto ele ainda achar nutrientes para ele tirar, para ele ficar com esse pH 7,4, ele vai tirar. Enquanto eu estou com essa doença já instalada, porque eu estou com esses hábitos errados, o sangue não acusa nada. Ó. Primeira fase, lentificação da função, os exames estão dando normais, o corpo usa as reservas internas, isso se tiver reserva, e não tem sintomas clínicos. Segunda fase, lentificação, os exames continuam dando normais, consumo das reservas internas, aí tem sintomas em um outro órgão. De vez em quando, uma dor de cabeça, um mal-estar, mas a pessoa não liga para isso. Terceira fase, lentificação da função, os exames continuam dando normais, agora consumo das reservas externas, agora já aparece uma coisinha, uma lesãozinha no órgão. E depois, na quarta fase, já está com a lesão celular e os exames são alterados. Então, eu não preciso estar fazendo exame de sangue para saber se eu estou comendo errado, eu já estou em fase de adoecimento. As soluções não medicamentosas, que graças a Deus tem, são, em primeiro lugar, a atitude mental, porque a gente sabe que as emoções são responsáveis também pela nossa saúde. Então, conforme as emoções que eu tenho, eu vou adoecer continuamente. Se é alguma coisa pontual, não. Atividade física regular, porque o próprio exercício físico, ele tem inúmeras funções, mas, entre outras, ele regula as funções hormonais. Por exemplo, ele produz a noradrenalina, que acalma o estresse. A dopamina, que ele dopa os traumas emocionais. Se a pessoa está com um trauma, lá, com uma tristeza, por causa de que acontece uma coisa, a dopamina, depois de 20 minutos de exercício físico, eu já começo a produzir esses hormônios. Endorfina, que tira a dor, serotonina, que vai fazer o bom humor, o irisim, que tira a gordura visceral. E a dieta funcional, ela tem que ser atóxica, não pode ser tóxica. Se eu como alguma coisa com veneno, não vou melhorar. É incrível, às vezes a gente vê as pessoas que estão com câncer no hospital. O que eles trazem? Uma gelatina, que é puro açúcar, um arroz branco envenenado. É uma doença.
para eu sarar, eu preciso ter uma alimentação não tóxica, né? Tem que ser não alergênica, hidratação, e tem que ser rica em nutrientes, porque é um produto, porque tem pessoas que plantam e quando dá a praga eles matam com corda de fumo ou com a outra coisa, mas aquela planta, pelo fato de ter tido uma praga, ela já não tem os nutrientes que deveria ter. Então eu preciso ter uma planta que não teve ataque de pragas. Então a decadência do solo também vai depender da violência urbana, porque ela também trabalha as pessoas física e mentalmente. A nossa saúde do corpo e alma depende do solo. Então, o que nós ingerimos vai depender do nosso estado de espírito também. Eles fizeram um trabalho nos presídios nos Estados Unidos e viram que todos os infratores ocasionais eles tinham um nível baixíssimo de zinco e altíssimo em cobre. O infrator permanente tinha muito sódio, potássio, cádmio e níveis baixos de zinco e manganês. Viu que aqui também era baixo em zinco, aqui também é baixo em zinco. Ó. Agora, aqueles que gostavam de brincar com arma de fogo, eles tinham muito chumbo, cádmio, níquel, alumínio. E aí eles colocaram, porque o açúcar, os carboidratos, eles destroem muito o cromo. E o cromo é que deixa a pessoa estável. O cromo faz parte da serotonina, da síntese da serotonina. Então, eles começaram a colocar cromo na caixa d'água do presídio e deram um pão integral. E o que aconteceu? A violência diminuiu e 75% não retornou. Quando eles tiveram alta, não teve recidiva. Aqui tem algumas deficiências B, o que faz eu vou passar só assim. O agrotóxico também inibe a acetilcolina, que é o neurotransmissor relacionado à atenção, concentração, aprendizagem e memória. Então, as crianças na escola, quando têm muitos problemas também de aprendizado, o veneno é um dos fatores bastante relevantes também. E ele pode, inclusive, induzir a demência. Agora, é possível retirar o veneno dos alimentos? Porque na internet aparece muito isso, dá para retirar. Né? Só que a experiência que eles se baseiam é uma brincadeira que eles fizeram lá na Exalc, e que eles simplesmente colocaram uma maçã envenenada numa água e colocaram 2 gotinhas de iodo. E depois de um certo tempo, eles foram analisar a água e tinha veneno na água. Pronto, essa foi a experiência. Agora, se analisar a maçã, não. Então, assim, dentro da maçã, o veneno ele é sistêmico, ele não é só na casca. Na casca eu posso lavar com água e sabão, né? Mas aqui de dentro eu não consigo tirar. E, além do mais, não é só o problema do veneno, é que aquela planta é sem nutrientes. A agricultura é a base da humanidade. Então, nós dependemos do agricultor e da agricultora familiar. Porque a nossa vida, o básico, a necessidade maior, é o que eu preciso para sobreviver. Eu preciso de respirar, preciso de água e alimento. O resto, esse luxo, tudo que a gente tem na cidade, a gente pode viver sem. Então, só posso ficar 3 minutos sem ar, 3 dias sem água e 30 sem comer. Do resto, a gente não sobrevive. Então, nós dependemos deles. Agora, mudando a alimentação, a gente muda a flora intestinal. Até o gosto, se vocês ficaram um tempo, no começo pode até ser porque aquelas bactérias elas fazem a gente ficar com vontade de comer aquilo que está nutrindo elas. Então, se eu fico só comendo carboidrato, vou ter mais vontade sempre de comer carboidrato. Eu faço um esforço extra e fico comendo já verduras e legumes, alguma coisa assim. No começo eu tenho aquela vontade, depois eu passo aquela vontade, porque as bactérias elas fazem ter vontade de comer ou não aquilo que faz com que elas continuem vivendo. Então, elas são alimentos dependentes. Agora, o alimento ele tem que nutrir e dar a energia que ela capta. A planta é a única que consegue captar a energia do sol e transformar em química, em matéria. Uma vez, assim, também, minha mãe foi num bananal, que era um bananal
modelo. Então, foi lá com os estudantes para mostrar que ele não punha veneno, que ele fazia tudo certinho. E só que ela chegou lá, olhou, ela falou assim, você está com a chicatoca. Ele falou, não, estou não. Tá, você está, mas está vendo alguma folha? Não, não estou vendo a folha, mas você está. E aí ficou, tá, não está? Ele concordou. Aí, como é que a senhora sabe? Porque ela falou assim, para ter dado um cacho desse tamanho, a bananeira tinha que ter, no mínimo, umas 10 folhas. As suas bananeiras estão com 7 folhas, outras estão com 6. Com elas nunca iam captar tanta energia do sol para fazer um cacho desse. Então, assim, elas precisam captar, nessa Convenção dos Ventos, também tem uma história muito bonitinha, são 3 quântons se desprendem do Sol, e aí eles olham lá de cima e falam, para onde nós vamos? Ela fala, não sei para onde nós vamos, mas lá embaixo, estou vendo aquele planetinha lá, não tem nem luz própria. Eu falo, a chance de nos pegarem ali é muito remota, porque ele só tem 3% de armadilhas, de área verde, né? Então, mas de repente elas estavam dentro de uma folha de laranjeira. E aí começa todo o processo, aquela folha de laranjeira, o computador já avisa a raiz que entrou aquela quantidade de energia, já precisa de sais minerais e de água, e aí mostra como aquela energia se transforma em carboidrato, vai virar proteína, como é que vai fazer. Então, é bem interessante também. Então, aqui, por exemplo, a planta pegou a energia do sol, mas, com pulgão e fuligem, a energia vai embora. Então, se eu estou comendo uma coisa envenenada, eu estou comendo uma coisa sem energia. A energia está correndo. Isso é uma foto Kirlian. Aqui tem do lado direito, é a mesma folha. E aqui, essa primeira daqui da direita, ela é orgânica, ela não tem nenhuma praga, então a energia está toda concentrada aqui. Essa aqui, como a energia foge, fica sem energia. Aqui também uma folha de soja, essa aqui à direita é orgânica, e essa aqui ela já teve 4 pulverizações, e ela já está se deformando a energia dela. E a energia simplesmente vai embora. Então, além de não ter nutrientes, eu não vou ter essa energia vital que eu preciso. Se eu, depois do almoço, fico com sono, é porque eu não estou com energia, né? Então, nós somos um conjunto de células movidas por uma energia nutricional. Por exemplo, na França, eles dão alimentação escolar, é 100% orgânico. Não tem problemas de aprendizado lá. O Hipócrates já falava que seja o seu remédio, seja o seu alimento, não precisa comprar remédio de farmácia, e que seu alimento seja o seu remédio. Uma criança que se forma até 2 anos, ela não nasce pronta. O fígado vai se formar, o estômago, o intestino, o pulmão, e até 2 anos ele vai estar se formando. Se eu der alguma coisa que não for direto do campo para a mesa, orgânico, ela já não vai se formar direito. Então, ela já vai ter problemas de saúde antes de se formar. E aqui no Brasil, conheço uma pediatra que ela fez um trabalho de mestrado, e ela analisou as crianças de 7 a 9 anos só, e 30% com doenças crônicas. Porque a doença crônica é aquela doença que já a matriz extracelular já foi toda destruída e já a inflamação entrou dentro da célula. Então, normalmente, pelo menos na minha época, era assim, os pais cuidavam tanto da alimentação que a gente ficava com alguma doença, as pessoas ficavam com 40, 50 anos quando começavam a comer errado, começavam a andar por próprias vidas. Agora, eles já crescem doentes. Então, a previsão da sobrevivência dessas crianças, eles vão chegar a 30, 40 anos, não vão conseguir ficar, porque já estão com doenças crônicas agora. Nos Estados Unidos, até 12 anos, 50% das crianças são com doenças crônicas. Esse aqui é um gráfico, não é meu, do Laí Ribeiro, onde fala câncer, a gente pode pôr qualquer doença crônica. Então, as doenças são dependentes, são devido à desnutrição,
Porque, mas eu como. Mas se não comeu um produto que tem nutrientes, se está desnutrido. Desnutrido de minerais, de vitaminas. Né? Intoxicação, quer dizer que se eu como coisa envenenada, e o conflito emocional. A gente sabe que a emoção... Então, esse tripé. Aqui, fala, mas é a genética. A genética só tem influência na cor de cabelo, cor dos olhos, isso porque a genética ela não é determinante, é a epigenética que vai fazer que se eu vou ficar doente ou não. Então, se eu tiver, por exemplo, na Austrália, os índios não têm doença crônica nenhuma. Aí eles foram para a civilização, depois de algumas 2, 3 vidas na civilização, eles estavam lá com diabetes, pressão alta, tudo mais. Pegaram esses índios, botaram de volta lá nos aborígenes que estavam no mato, e em 2 meses sumiu tudo, ficaram bons de novo. Então, assim, as doenças, por mais que tenha, porque o código genético ele é nobre, ele fica lá no lugarzinho dele. Eu que vou acionar os botões que eu quero. Se na minha família tem essa tendência de ter alguma doença, eu que vou ter que acionar aquele botão. Se eu faço a mesma coisa que meu pai fazia, meu avô fazia, aí, lógico que eu vou ter a mesma coisa, mas eu, sabendo disso, eu vou mudar. Então, aqui, se eu ficar comendo essas coisas aqui de baixo, com veneno e comidas industrializadas, obviamente que eu vou acionar os botões das doenças. Se eu ficar comendo diretamente do campo para a mesa e sem veneno, eu vou acionar os botões da saúde. Então, eu tenho dentro de mim tudo isso daqui. Agora, depende do que eu vou acionar. Vou acionar doença ou vou acionar saúde? Vai depender de mim. Então, você é aquilo que a sua comida comeu. Também. Aqui eu pus aqui que eles também plantam assim bananeira, e a bruxa falando, ela fala, eu não sei qual que eu vou pegar da maçã. Ela falou, pode pegar qualquer uma, todas estão envenenadas mesmo. E a saúde, infelizmente, não se pode comprar. Vocês podem até pagar alguém para fazer um trabalho por vocês, ir num lugar por vocês, mas na hora que bater a doença, é vocês que vão ter que ficar lá. Então, nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa, enquanto a gente gasta $1.000 para a saúde, quer dizer, fazendo exercício físico, comendo saudável, eu gasto 7.000 pela doença. A doença é muito mais cara. E, pela alimentação saudável, a gente vê o autista volta a falar, a ser normal, TDAH some, os problemas psiquiátricos, diabetes, tudo, câncer, assim vai. Então, o que vamos comer hoje vai decidir o futuro nosso, de cada um, e da humanidade. Porque toda vez que eu me alimento de alguma coisa que teve um ataque de praga ou de veneno, eu estou destruindo o planeta junto e a mim também. Agora, o Pablo Neruda, você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Eu posso ir por aqui ou por aqui, pela dor ou pelo amor. Quando o homem, prioritariamente, cuidar do seu solo, os alimentos terão um valor biológico elevado, as pessoas com alimentos produzidos por plantas bem nutridas e completas serão mais saudáveis e mais inteligentes, e o fantasma da fome não existirá. Agora, infelizmente, a gente ainda está bastante nisso daqui, que não somos nós, mas pegar a natureza e querer transformar em dinheiro, a gente não pode comer dinheiro e nem levar no caixão, né? E, se vocês quiserem ter mais algumas informações, tem a Virgínia, que fez a biógrafa da mãe, ela está mantendo uma página no Facebook, 2 vezes por semana ela coloca um texto, que é sobre o que a mãe escreveu, ela vai pegando aleatoriamente, se vocês quiserem acessar, que ali sempre tem algumas informações boas. E aqui eu também escrevi esse livro, Déficit de Atenção Tem Solução, que já está indo para a 5ª edição, que mostra que, lógico, a gente tem crianças que não aprendem porque elas talvez não foram educadas, são mal criadas, vamos dizer, né? Então, tem a parte psicopedagógica.
Mas, se não tiver esse problema psicopedagógico, é problema de nutrição. A nutrição vai resolver, sim. Então, onde eu mostro. Muito obrigada. Agora, não, eu tenho 7 minutos ainda? Então posso continuar. Tá, então, aqui eu vou ler só para vocês como a genética não é determinante. Tá? Quem vai determinar é a epigenética. Então, o grãozinho de trigo. Um grãozinho de trigo caiu na terra, separado dos irmãos, sozinho, abandonado. Nenhum armazém protetor, nenhum de seus irmãos folhões, nenhuma segurança, nem bem-estar. Sozinho jazia na terra úmida, tremendo de medo. Um besouro grande e cascudo apareceu. Será que iria comê-lo? O besouro riu. Eu não como trigo, sou coprófago, mas como somente excrementos de animais. Que horror, se apavorou o grão de trigo. O besouro não se incomodou. Por que? Ele perguntou. Cada um de nós vive segundo a programação que o Criador nos deu. E se cumpro minha missão, posso ser tão satisfeito quanto você. Já pensou se ninguém devorasse excrementos? O mundo seria inabitável. Tudo isso era demais para o grão de trigo. E eu, ele quis saber, você é tão inteligente? Conta-me. Quem sou eu? Olhe, disse o besouro, você não é nada. É somente um pontinho com a capacidade de captar vida e de germinar, o epitélio germinativo. E para que faça isso como deve, você carrega junto um computadorzinho ultra minúsculo e um pacotinho de ração de emergência. É a era da informática, o grãozinho quis saber. Para Deus, a informática sempre existiu. Somente o homem a descobriu agora, revelou o inseto. Apavorado, o trigo começou a chorar. A água está me molhando, está penetrando em meu corpo, estou inchando. Oh, meu Deus, eu vou arrebentar. O besouro observou gravemente. Sei, disse secamente, vai inchar até estourar. E depois, o grãozinho quis saber. Depois você vai formar uma planta de trigo como programada. Alta, linda, com 3 ou mais colmos, com espigas graúdas, cheias de grão de trigo iguais a você. E para que serve, então, meu computadorzinho, o trigo quis saber, se tudo está programado? Bom, ponderou o besouro, você é geneticamente programado, como os homens dizem, mas entre a programação genética e o ambiente deve existir uma completa concordância. Nem sempre existe tudo no solo do que foi programado para a sua formação. Nesse momento, entrou vida no grão, e o germe se moveu pela primeira vez. O computadorzinho genético começou a conferir a programação com velocidade alucinante, para poder estabelecer o programa definitivo, segundo o qual a planta iria crescer e se formar. O programa básico estava no grão, mas o material para sua execução viria do solo, o ambiente em que se desenvolveria. Analisou também a água que tinha penetrado no grão e iniciou um acelerado diálogo com os elementos que cercavam e penetravam o trigo. Há nitrogênio? Perguntou. Pouco, foi a resposta. Maturação precoce, determinou o computador. Fósforo? Pouco. Temos que reduzir o transporte de energia. A boro? Pouquíssimo. Então, o programa será para não formar açúcares complexos, somente os simples. A zinco? Existe o suficiente. A programação é alterar por causa do fósforo. A cobre, muito pouco. Então, reduzir as desidrogenases e as oxidases ao mínimo, manda o computadorzinho. Vai haver muitas flores estéreis, mas não tem outro jeito. O grão de trigo se angustiou. Mas que tipo de terra é essa? O besouro fez cara feia. Olha, meu caro, a terra é boa, mas você não foi programado para ela. Você, para essa terra, é exótico, não é um ecótipo como eu, adaptado ao lugar em que tenho que viver. Mas o homem que me plantou prometeu jogar também nutrientes na terra, desespera-se o grão de trigo. Eu conheço isso, disse o besouro. Ele jogará somente 3 a 4 nutrientes, enquanto você precisa uns 45, conforme o solo adequado. Vai ajudar um pouco, mas você vai virar uma planta fraca e doentia, não podendo formar proteínas, açúcares complexos, substâncias aromáticas, enzimas, vitaminas, hormônios, corantes e outros. Vai precisar de muitos defensivos para não ser morto por fungos e pulgões, pobre trigo. Mas, em contrapartida, vai ser rico em resto de tóxicos. Ai do homem que comer de seus grãos. O grão de trigo começou a chorar amargamente. Por que me plantaram aqui? Por quê? Por quê? Por quê? E o sonho dele, de dar força e vitalidade aos homens, fugiu como o orvalho ao sol.
Então, que nem fizeram uma experiência também com ratinhos, pegaram ratinhos com uma genética super saudável e começaram a colocar doses mínimas, assim, microdoses de veneno. Em pouco tempo, esses ratos estavam com uma imunidade lá embaixo, qualquer doença eles pegavam. Aí, os ratinhos que nasceram desses ratos já nasceram doentes, quer dizer que a gente pode mudar a genética para melhor ou para pior para os nossos filhos. Então, eles não deram veneno para os ratinhos, e a segunda geração continuou nascendo fraca, só a terceira geração que voltou a nascer forte de novo. Então, conforme o que nós comemos, nós vamos influenciar na nossa descendência também, e nós dependemos do que os nossos antepassados também comeram. Também tem um professor que era o maior entomologista lá da Exalc, fez um livro bonito, classificou todas as pragas, como funcionam, como que elas agem, tudo. E depois ele foi, um tempo mais tarde, foi trabalhar com a minha mãe junto lá na Moquitiocada também. E eles foram, um dia estavam comendo lá, e o mamão, bonito, assim, partiram o mamão, estava podre por dentro. Aí ele falou, aqui está vendo o furo onde entrou a praga? Aí ela falou, isso aí, ele tem esses hábitos. A mãe falou assim, para mim, tanto faz. Isso simplesmente significa que o pé estava com falta de cálcio. Eu falei, não, isso não pode ser. Então, eu vou botar 2 quilos de cálcio, cal virgem, ele ainda queria pôr em cada pé. Eu falei, ixi, vai matar o pé, né? Aí, passou uns 3 meses, ele voltou e falou assim, a senhora tinha razão, porque sumiu a praga. E aí, eles foram viajar um dia e encontraram uma pessoa, falou, professor, senhor, grande mestre, onde encontro o seu livro? Ele falou assim, se você encontrar, joga no lixo. Porque o trabalho da vida inteira dele, a nobreza dele perceber que ele trabalhou a vida inteira por uma coisa que não tem sentido, né? Mas aí ele foi também uma pessoa bem nobre em fazer isso. Muito obrigada, que meu tempo já passou.